Pessoal, hoje a gente vai cuidar da questão de Verilog. Verilog é basicamente uma linguagem que visa fundamentalmente descrever como que se configura um hardware, tá certo? Então essencial para design de circuitos integrados. Basicamente, quando a gente olha o processo, né, de fabricação, você num nível hierárquico mais alto, você tem especificação, que num nível mais alto você faz um projeto, depois entra num nível mais baixo um pouco, tá certo? Até chegar a hora que a gente faz uh, esse loop aqui, que se dá no nível de porta lógica. Depois que isso é feito, tem a questão de colocar cada componente, roteamento, fabricação e depois valida. Então esse é o processo que se constrói um circuito integrado, certo? As linguagens de descrição de hardware, basicamente, ela permite que você consiga transformar um código em hardware, né? Então, ela ocorre em vários níveis de abstração. Tem duas formas que nós descrevemos uma linguagem descritiva de hardware. Uma é a descrição estrutural, no qual cada linha, por exemplo, tá? Eu vou dar exemplos aqui para vocês verem, ela tem uma substituição um a um para o diagrama esquemático, né? E você faz uma composição hierárquica de modos a partir de primitivos, por exemplo, pensa numa porta end e por aí vai. Tem uma outra forma que é a descrição comportamental ou funcional, que ela descreve o que cada módulo faz, mas não fala como. Por exemplo, eu posso escrever uma porta XOR, eu coloco de cara uma operação XOR, mas se eu tiver numa descrição estrutural, eu tenho de colocar, por exemplo, se eu tiver A e B, eu vou colocar A barra B ou B barra. Então, na descrição estrutural, eu vou incluir todas essas portas OR, NOT e AND para poder descrever a função XOR. E muito bem, depois eu tenho toda a semântica de simulação, que vai ficar mais claro. Antes da gente entrar nisso, só para te dar um histórico, ela começou em torno de. Tem várias delas aqui, né, que a gente está representando, tá certo? Mas aqui as duas que prevaleceram foi Verilog e VHDL, que começaram em 1985, 86. E aí a Cadence, inclusive, é uma companhia que se encontra até aqui em Belo Horizonte. Tá? Hoje a Cadence está aqui em Belo Horizonte, um dos locais que ela se encontra no planeta, um deles é Belo Horizonte. Ela foi desenvolvida pela Gateway, ela parece Pascal, isso aí é a linguagem que a gente vai adotar. E ela é bastante eficiente e fácil de escrever, tá? E tem VHDL, tá? Que ela foi financiada pelo Departamento de Defesa como um padrão. Ela é similar à ADA, né? Então ela enfatiza a questão de reuso e manutenção. Tá? Então nós vamos entrar em detalhe, e a semântica de simulação é invisível, nesse caso aqui ela não é. Eu vou explicar um pouco mais o que significa semântica de simulação. Antes disso, vamos entrar um pouquinho na questão de como que a gente compara uma linguagem de programação que vocês estão habituados a uma linguagem de descrição de hardware, ou HDL, né? Hardware Descriptive Language. Você tem uma estrutura de um programa, certo? No qual você faz a instância de múltiplos componentes de mesmo tipo, você especifica as interconexões entre cada um dos módulos e você cria a hierarquia. Assignment, né, em outras palavras, a atribuição de variáveis, ela é contínua, tá certo? Então, ou seja, se a gente estiver falando de lógica combinacional, ela está computando sempre. A gente tem de especificar o atraso de propagação de sinais, né, quando a gente quiser trazer mais realismo para esse tipo de a situação, isso é importante que a gente faça assim, para verificar, inclusive, como que se o circuito que a gente está construindo com a linguagem de hardware ele vai funcionar. As estruturas de dados elas são devidamente soletradas. Não, o que significa isso? Array. Você não tem uma estrutura dinâmica tipo pointer. Aqui, a segunda linha que está aqui. Então você tem que fazer a alocação de memória de imediato. Né? Por quê? Porque você não pode fazer a alocação dinâmica porque na definição do hardware existe no sentido
de você ter que fazer aquela previsão no espaço físico, certo? O hardware, né, ele é naturalmente paralelo, então a gente tem que suportar essas threads paralelas e todos os assignments ocorrem, né, todas as atribuições elas ocorrem em paralelo e não sequencialmente. O Verilog ele suporta todas as descrições estrutural e comportamental. Como eu mencionei anteriormente, eu vou dar um exemplo para ficar muito claro no próximo slide. Estrutural significa que eu tenho que explicitar a estrutura do circuito, enquanto que o comportamental é basicamente dizer o que a entrada e saída do circuito faz, mas não explica o como. Desta forma aqui, que fica muito claro. Então, quando eu tiver um modelo estrutural para a porta Shor, então vocês percebam que, basicamente, aqui está ela aqui desenhada, tá certo? Eu escrevo o que é eu tenho que definir, né, o que é o inversor, tá vendo? Então, aqui ele vai a barra com A, tá? E observem como que é essa lógica aqui, tá certo? Então, são as funções que a gente faz, tá vendo? Então, eu coloco a barra, B barra, e a sintaxe é mais ou menos dessa forma. Percebam que aqui o primeiro item é a saída e o segundo é a entrada. Então, no módulo Shor, o primeiro item é a saída e os outros dois A e B são entradas. Certo? Então, por exemplo, aqui tem um AND, T1 vai ser o que do A com B barra, o T2 vai ser o B com A barra, e o OR que soma ambos será a saída de T, da entrada T1 ou T2. Então, é mais ou menos assim que funciona esse módulo que a gente faz. Agora, vamos dar uma olhada no módulo comportamental. Pronto. Então, aqui, esse aqui é um atraso, tá? Um atraso de 6. Tá? É uma forma que a gente coloca. E a saída vai ser igual a ou exclusivo. Então, a primeira coisa que vocês devem estar pensando é o seguinte: eu quero usar isso sempre, né? Sim, em algum momento, quando a gente vier a trazer questões de maior complexidade, é óbvio que eu quero que vocês adotem um modelo comportamental, mas no início eu prefiro que vocês sempre façam um modelo estrutural para fixar os conceitos que foram aprendidos anteriormente. Tem esse comando always, né, que é um bloco, que ele sempre será executado, tá certo? Então, sempre quando eu tiver A ou B, ele vai gerar isso aqui. Isso significa que ele está sempre monitorando o que tem na entrada. E ele espera um atraso de 6 para poder atualizar a saída, tá certo? Então, basicamente é isso que nós estamos colocando, tá certo? Ele atrasa a saída a partir de num patamar de 6 a partir de uma mudança na entrada, tá certo? Basicamente é isso. Vamos explorar um pouco mais como é que é a sintaxe dessa linguagem. Então, os números eles podem ser explicitados da seguinte forma. Você pode, por exemplo, pegar um número inteiro, você pode armazenar dessa forma, ou você pode colocar um número, nesse caso aqui, observem bem, eu coloquei em hexadecimal, eu coloquei AA, percebam, né? 8 hexadecimal, 8 é a largura deles, tá certo? Tá vendo? Primeiro, sintaxe é essa, primeiro é o tamanho dele. Depois, a raiz é basicamente eu dizer se ele é hexa ou binário, certo? Então, vamos perceber. Então, nesse caso é hexadecimal. E aqui entra os outros dois números, né? Aqui no caso é a largura, então tem 2 hexa, porque a largura é 8, então A e A, que aqui você tem 10 e 10, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E, por exemplo, eu posso colocar aqui no caso uma notação de largura 6, certo? De um número binário, aqui eu só separei as duas palavras, né? Para que ficasse 10 e 001. 10, 001 e assim que ele é armazenado. E por fim, se eu não fizer nenhuma especificação, né, no caso eu coloco só o F e ele vai utilizar todos os bits que forem necessários. Como que a gente comenta na linguagem? Eu não tenho uma ordem muito lógica aqui da gente explicar. Primeiro eu fui pela questão de declaração de variáveis, né, como que a gente declara números. Mas eu vou seguindo de uma forma mais ou menos aleatória e depois eu vou indicar para vocês algum material para vocês fazerem uma leitura. Eu tenho uma apresentação bem interessante, mas ela é extensa, eu não queria ocupar o tempo todo nosso aqui. Então, outra forma, é só para vocês já entenderem mais ou menos como que a coisa funciona.
Quando você faz uma linha de comando de multilinha, você coloca barra estrela e depois termina com estrela barra. Depois, quando eu colocar barra dupla, é só uma linha única, para a gente poder dar uma certa ordem para o circuito. Então, essa é uma forma que a gente coloca para a gente poder fazer a descrição de comentários. Um outro ponto é como que a gente escreve a declaração de portas, certo? Então, entrada, saída, tá? Ela permite a comunicação do módulo e seu ambiente, vai ficar um pouco mais claro. Todos, exceto os módulos de nível hierárquico mais alto, eles possuem portas, e as portas elas podem ser associadas ou por ordem ou por nome. Então, por exemplo, a declaração, a sintaxe que faz declaração de porta, ela faz dessa forma, né? Entrada, né? E aí a gente coloca, por exemplo, o range de valores que a gente coloca, tá certo? E qual que é a variável, depois uma lista de identificadores. E a saída da mesma forma. Então, por exemplo, se eu quiser pensar em um barramento, né? Eu estou falando aqui um barramento de entrada, um input bus, de 16 bits, então tem que fazer a declaração dela, né? De qual que é a largura dela, como que ela funciona, e aí para fazer como que ela é representada. E assim sucessivamente, tá certo? Então, se eu quiser fazer uma saída, é da outra forma que a gente faz, por exemplo, de 8 bits e por aí vai. Como que a gente faz, então, uma simulação completa? A gente precisa estimular, certo? Estimular, e aqui de novo eu coloquei duas entradas A e B e a saída Z, né, de uma porta Shor entre A e B, só que eu preciso estimular. O que é estimular? É para a gente criar uma dependência temporal. Isso como que a gente chama? Para fazer uma analogia mais clara, é como se fosse uma bancada de testes. Isso a gente chama de test bench. Então, como que isso funciona? Eu defino a sequência temporal das variáveis para que elas sigam essa ordem, digamos assim, cronológica, essa ordem temporal, melhor dizendo. Tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse módulo, né, a gente chama bancada de teste, o test bench, eu tenho uma saída, eu tenho aqui um vetor, né, um contador de 2 bits, tá certo? Um registrador. E aqui, e eu peço só que vocês utilizem esse nome aqui só nesse contexto, e aí, a partir daí, a gente começa, por exemplo, um begin, end dentro deles. O que a gente vai fazendo? A gente vai repetindo, certo? Observe aqui, eu faço um delay de 10, eu incremento o contador, eu jogo qual que é o tempo, né? Isso aqui é só para poder monitorar o que está acontecendo. E aí, depois, eu termino, tá certo? Então, o que eu fiz aqui dessa forma? Eu fiz o seguinte, eu fiz 4 períodos, certo? Espaçados de 10 unidades de tempo, onde ele se alterna entre 1 e 0, tá certo? O contador, tá? E o x ele fica sendo como o primeiro elemento aqui desse contador, e o y, o CNT índice 0, tá certo? Então é assim que nós fazemos aqui para poder definir quem que é x, quem que é y e a sequência temporal. A forma da gente escrever, aqui tem várias referências, eu depois compartilho com vocês os slides, mas vamos ver como é que fica tudo junto, então, na hora que a gente for rodar um código dessa natureza. Então, aqui eu já estou colocando para vocês verem o que é o código Shor, tá? Então, eu tenho o módulo Shor Gate, eu tenho A, B e C, tem entrada A e B e a saída C. O que eu fiz? Eu comentei tudo aqui porque eu queria que no mesmo módulo, e esse módulo eu passo para vocês depois testarem, brincar com ele um pouquinho, mas ele tem os dois módulos aqui, tanto o módulo que é esse maiorzinho aqui de cima que está todo comentado, que é o módulo estrutural, quanto o módulo de baixo, que é o módulo comportamental. Basicamente, eu queria ter as duas no mesmo código, certo? Então, vamos ver como que a gente funciona nesse caso aqui. Mas lembrando, certo? Lembrando que agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a bancada de testes, o test bench. Não está aqui nesse código, e eu vou mostrar para vocês qual que é a ferramenta que a gente utiliza. Depois eu vou fazer um conjunto de slides muito breve, na verdade nem conjunto de slides, depois eu vou gravar uma sessão com
esse ambiente, que é o EDA Playground, para vocês poderem fazer isso em tempo real e conseguirem entender um pouco mais. Vou copiando o código e a gente vai rodando para vocês verem. Aí depois eu passo o link e vocês observam. Mas então, esse caso aqui, no painel da direita, é o módulo que eu posso ser tanto, que eu escolho a linguagem, tá certo? É o System Verilog, nessa unidade. Não se preocupe, depois eu passo o link para vocês. Qual que é o simulador que a gente vai utilizar, Icarus, né, Verilog 0.9.7, e as opções, e no final eu peço para que eu possa observar a forma de onda temporal. Então vocês vão ver como é que isso funciona. O que eu tenho? Eu tenho dois painéis. O painel da direita, que contém o módulo estrutural ou comportamental, aqui eu comentei tudo, depois a gente roda no filmezinho que eu vou fazer para vocês na sequência. E aqui é a bancada de testes. Então, o que essa bancada de testes faz? Ela me indica o que o A e o B fazem. Então, observem bem, o que eu tenho aqui no A? Eu tenho um número binário, certo? De 1 bit, que ele corresponde a 0. Depois o B, eu tenho 1 bit, que corresponde a 0. Espero 5, o que eu faço? Eu mantenho A em 0 e o B em 1. Depois, o que eu faço? Eu mantenho aí eu comuto o A para 1 e o B para 0, e depois eu comuto ambos para 1, e depois eu espero. Basicamente é isso que eu estou fazendo, e depois eu quero só ver qual que é o sinal. Então eu vou mostrar isso no filme para vocês, só para que vocês tenham uma ideia de como que isso faz. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês, gente. E aí, na sequência, vocês vão observar como que a gente faz isso nesse ambiente de programação. Obrigado.